João, capítulo 21, versículo 1 em diante. João capítulo 21, quem achou? Diga amém. Amém? Vamos ler então? Nós vamos ler até o versículo 19, tá bom? Então me acompanhe na leitura, em nome de Jesus. Diz assim, versículo 1 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tão era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Mas Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse para Pedro: siga-me. Glória a Deus. Só até aí mesmo, tá bom? Se quiser ficar com a tua Bíblia aberta nesse capítulo, fica à vontade, tá bom? Até mesmo nossos cultos de terça-feira são cultos de ensinamento da palavra, tá bom? Culto de que terça-feira é para nós aqui, vamos se dizer assim, viajar e aprender aquilo que a Bíblia ela tem para nos ensinar. E hoje nós há 3 terças-feiras passadas, nós começamos a falar sobre um assunto aqui, que nós demos até um título para nossas terças-feiras, que é a escola de discípulos. Então nós basicamente falamos algumas coisas, claro que nós aí não falamos
tudo sobre discípulo, né? Existe aí, acho que nós falamos, se eu colocar aqui porcentagem, nós falamos uns 10%. Existe muita coisa que nós temos que aprender sobre discípulos, sobre discipulado, aí com Jesus, tá bom? Mas essa noite, eu quero trazer aqui a última palavra dessa série de pregações. Nós começamos às 3 terças-feiras sobre escola de discípulos. E eu quero falar sobre um discípulo essa noite, muito conhecido na Bíblia Sagrada. Vai dizer que você nunca ouviu falar do discípulo Pedro na Bíblia. Tenho certeza que sim. Até porque Pedro, ele é um dos discípulos, ou ele é o discípulo que mais se destaca nos evangelhos. Ele mais se destaca, tá? Tanto é pela sua personalidade, um cara falador, um cara que se metia aonde, e muitas vezes aonde não era chamado, ele se colocava, tá bom? Mas um homem que nós temos muito que aprender com ele, essa é a verdade, tá? Eu falava algumas semanas aqui sobre que quando Jesus ele esteve na terra, Jesus ele chamou 12 pessoas para estar do lado dele, que nós conhecemos aí que são os 12 apóstolos, 12 discípulos. E nós temos aprendido aqui nessa escola de discípulos que Deus, ele quer ainda hoje, no nosso tempo, formar discípulos, tá bom? Não foi somente aqueles 12 que foram os discípulos ali originários de Jesus e acabou por ali, não. Ainda num tempo chamado hoje que é a igreja, o Senhor, ele está formando discípulos, tá bom? Ele está chamando pessoas para o seguirem, pessoas para serem parecidos com Ele, pessoas para representarem Ele aqui nessa terra. E só quem pode representar Jesus são os discípulos, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E nós aprendemos aqui algumas terças-feiras passadas sobre que existe diferença entre você fazer parte de uma multidão, né? Fazer parte, por exemplo, de uma classe que a sociedade denomina hoje como os evangélicos. Porque tu vai lá hoje, lá dentro do Congresso, tu pergunta assim, quantos evangélicos tem aqui que são deputados e senadores? Você vai ver muita gente levantando a mão, falando que é evangélico. Mas, se tu saber o que essas pessoas às vezes fazem em o culto, subornam, roubam, se prostituem, mas estão lá levantando as mãos, falando, não, eu sou evangélico, minha religião é evangélica. Então ser rotulado de evangélico hoje em dia não vale nada, tá bom? Não vale nada, porque existe muitas pessoas que se dizem evangélicos que não são nem um pouco parecidos com Cristo, tá? Se você é apenas um seguidor de Jesus, seguidor é aquele que só vem no culto, só vem numa igreja e fica lá só assistindo. Ele não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso, né, com a obra de Deus. Se não tem compromisso com a igreja e com a obra de Deus, muito menos terá compromisso com Deus. Porque é tanto que a Bíblia fala assim, olha, se alguém fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão que está do seu lado, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a qual não está vendo, né? E não amar aquele que está na tua frente. Então nós entendemos que o seguidor, ele não se compromete com a obra de Deus, ele não se compromete com a igreja, ele só vem por vir. Passou daquela porta para fora, ele é, né? Vamos se dizer assim, pela palavra de Deus, ele é um ímpio. Ele não é um justo, ele não é um crente em Jesus Cristo. Então existe os seguidores, existe os evangélicos, existe a multidão. A multidão é aquela que estava ao lado de Jesus apenas porque Jesus multiplicou pão e peixe e estava ali porque sabia que do lado de Jesus não ia passar fome. Então existe aqueles também que fazem parte da multidão, que vão até Jesus apenas por aquilo que Jesus pode dar para eles, né? Porque Jesus pode abrir a porta de um emprego, porque Jesus pode curar de uma enfermidade, porque Jesus pode fazer uma libertação, sei lá, uma bênção financeira, material. Se Jesus não der,
essa bênção para a multidão. Semanas depois ela está gritando: crucifica-o, crucifica-o. Foi assim que aconteceu com Jesus, tá bom? No outro dia Jesus falou: negativo, não vou mais multiplicar pão e peixe para vocês, porque eu sei a intenção do coração de vocês. Vocês estão me seguindo apenas pelo pão e pelo peixe. Então, não vou mais fazer isso. Tempos depois a multidão estava gritando: crucifica ele, crucifica ele. Tá bom? Então a multidão ela faz isso. Agora os discípulos não. Quem é discípulo, tá bom? Ele está ao lado de Jesus em todos. Ele está ao lado de Jesus. Quando Jesus ele está falando palavras boas, mas quando Jesus também está falando palavras, vamos se dizer assim, pesadas, o discípulo ele está ali, ao lado de Jesus, tá bom? Mas eu quero trazer para você aqui essa noite, que até mesmo dentro do grupo chamado discípulos, até mesmo dentro dos 12, que Jesus ele chamou para andar do seu lado, até mesmo dentro desses 12, há divisões. Pastor, como que o senhor quer dizer com divisões? Quando você olha os evangelhos, você percebe uma coisa, que Jesus, ele chamou 12 discípulos para andar do lado dele. Você sabe disso, glória a Deus. Mas se eu te perguntasse aqui, quando Jesus, ele ia fazer um milagre, por exemplo, sobrenatural, um milagre de ressurreição, ressuscitar mortos, quando Jesus ia manifestar a sua glória lá no monte, quando Jesus ele estava nos últimos momentos lá no Getsêmani, suando sangue, orando, quantos discípulos a Bíblia fala que estava com ele nos momentos, vamos dizer, nos momentos de maiores glórias, de maiores experiências sobrenaturais de Cristo? Você sabe, a Bíblia fala sobre Pedro, Tiago e João. A Bíblia destaca que esses três, eles se destacavam dos 12. Aonde Jesus ia, se fosse fazer um milagre sobrenatural, ele chamava: vamos lá Pedro, vamos lá Tiago, vamos lá João. Os outros eram discípulos também, mas esses três, eles desfrutavam de experiências sobrenaturais ao lado de Jesus. Sabia disso? Pastor, o senhor quer dizer que Jesus, ele pode fazer acepção de pessoas, pastor? Pode. Pode. O único caso que Jesus ele não faz acepção de pessoas é para salvar. Quando nós falamos a respeito de salvação, Jesus ele salva todo mundo. Todos aqueles que vêm até Jesus, seja gordo, magro, preto, branco, seja o que for, se vier até Jesus, Jesus salva, tá bom? É tanto que a Bíblia fala que aqueles que vierem até mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então Jesus ele aceita a todos, quando nós falamos a respeito de salvação. Mas quando nós falamos a respeito de ser discípulo e provar experiências sobrenaturais, aonde Jesus faz, aí Jesus agora começa a fazer acepção. Por quê, pastor? Porque primeiro, Jesus ele sonda os nossos corações. Por exemplo, seria injusto Deus essa noite fazer milagre na vida de todo mundo aqui. Seria injusto Deus ele chegar aqui e falar: não, vou abençoar todos, sem exceção, aqui essa noite. Sabe por que seria injusto? Porque existem pessoas aqui dentro hoje, que o corpo está aqui dentro, mas o coração está lá fora. Aí seria injusto, porque existem pessoas que estão aqui essa noite também, que o coração está ardendo, com expectativa de receber alguma coisa da parte de Deus. Eles querem, eles almejam, ele quer sentir a presença de Deus na sua vida. Aí seria muito legal Deus chegar aqui e falar: não, essa noite eu vou abençoar todos.
aqueles que querem a minha presença e também aqueles que não querem. Opa! Aí o nosso Deus, ele cairia em contradição, porque a Bíblia fala que ele é justo. Justo. Então, em uma igreja como essa, em um culto como esse, Deus, ele olha para aqueles que têm expectativa no seu coração a respeito dele. E deixa eu te falar algo mais profundo. O compromisso de Deus hoje à noite é com pessoas que querem ele. O compromisso é com essas pessoas. Ah, pastor, meu coração, eu estou aqui, mas meu coração está lá fora. Deus não tem compromisso nenhum contigo. Você só vai entrar, vai ser voltar para a tua casa e começar a viver a tua vida normalmente. Mas aqueles que têm expectativa que Deus pode fazer alguma coisa em sua vida, ainda em um culto como esse, tá bom? Deus, ele faz milagre. Deus, ele abre porta. Deus, ele cura enfermidade. Tá? Então, Deus, ele olha o coração. Pode ter certeza. Pedro, Tiago e João, eles tinham um coração mais sedento do que os outros a respeito de querer estar ali do lado de Jesus. Eles tinham sim. Porque até mesmo eles eram os três que Jesus sempre chamava para estar perto dele, tá bom? Então os três, eles viam milagres sobrenaturais, tá bom? Mas eu quero que você agora se atente a um detalhe. Até mesmo dentre os três, tinha uma divisão. Pastor, qual era agora essa divisão? De três, ainda vai dividir? Que os três saiu dos 12. Os 12, o Senhor está falando aí que os três, né? O coração deles, com certeza, tinham mais sede da presença de estar perto de Jesus. Sim. Mas quando tu olha na Bíblia, tu percebe que dentro dos três ainda existia um. Que ele era diferente dos outros dois, que era Pedro e Tiago. Sobrou quem? Matias? João. O João, ele era diferente. A Bíblia fala que o João, ele se destacava, sabe por quê? O João era aquele que quando Jesus, ele sentava ao redor da mesa para comer com os outros discípulos, a Bíblia fala que João, ele era aquele discípulo que sentava ao lado de Jesus, e ele era tão ousado e tinha tanta fome no coração dele de estar perto de Jesus, que a Bíblia fala que João, ele era o discípulo que quando Jesus estava sentado ao redor da mesa, o João, ele reclinava sua cabeça nos peitos de Jesus, enquanto Jesus falava para os outros discípulos. Em outras palavras, o João era aquele que ouvia as batidas do coração de Jesus. Ele era mais próximo ainda do que os outros dois, que era Pedro e Tiago. É tanto que, quando tu vê algumas passagens da Bíblia, dos evangelhos, ainda mais quando Jesus está com seus discípulos ao redor da mesa, e quando queria se fazer alguma pergunta para Jesus, cutucava um ao outro e mandava o João fazer a pergunta para Jesus, porque João estava mais próximo. E João parecia que tinha mais intimidade, porque reclinava a sua cabeça nos peitos de Jesus, tá bom? Então existe essa divisão, até mesmo dentro dos discípulos, tá bom? Mas se eu fosse colocar aqui essa noite, qual é o discípulo mais parecido comigo e contigo? Eu tenho certeza que eu posso aqui colocar pelo menos 95% de nós que estamos aqui dentro dessa igreja essa noite, nós seríamos mais parecidos com o discípulo chamado Pedro. Pastor, nós seríamos mais parecidos com o discípulo chamado Pedro? Possivelmente sim, essa é a verdade. Pastor, o que o senhor tem para dizer essa noite sobre esse discípulo chamado Pedro, pastor? Existem várias histórias, mas eu quero que você entenda uma coisa sobre o Pedro.
O Pedro, ele era aquele tipo de pessoa. Nós podemos aqui usar uma ilustração de uma roda gigante, entendeu? Uma hora ele estava lá em cima, mas outra hora ele estava lá embaixo. Uma hora ele estava dando, acertando nas suas decisões. Em outras horas ele estava errando nas suas decisões. Uma hora ele estava sendo influenciado pelo poder do Espírito Santo. Mas outra hora ele deixava o próprio diabo colocar setas no coração dele. E às vezes ele queria até mesmo ir contra aquilo que Jesus tinha para fazer como um propósito aqui nessa terra. Mas o Pedro, ele é esse discípulo. Uma das primeiras histórias que se começa a respeito de Pedro é um certo dia que Jesus, ele decide fazer um ato de humildade, para demonstrar para os discípulos que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Sabia disso, né? Que no reino de Deus o maior é quem serve, não é aquele que é servido. E um certo dia Jesus, ele decide demonstrar isso na prática para os discípulos. E uma das formas, lá no tempo de Jesus, vamos dizer assim, de se colocar numa posição de servo, de se colocar numa posição de escravo, era que quando chegava um visitante na casa do Senhor, um visitante chegava da rua, viajava alguns quilômetros de pé, e quando esse viajante chegava na casa aonde ele ia ficar hospedado, sei lá, na casa do familiar, na casa de algum senhor, sempre existia um escravo. E esse escravo, vamos colocar aqui que ele era um dos mais inferiores da casa. Não era aquele escravo que comandava, por exemplo, a cozinha do Senhor, não. Esse era um dos mais pequenos escravos da casa. Pastor, o que ele fazia? Ele ficava com uma bacia de água e um pano. E quando aquele visitante chegava, o papel desse escravo era pegar essa vasilha de água com água e lavar os pés daquele visitante, enxugar os pés daquele visitante. Aí o visitante poderia entrar para a casa do seu senhor. Isso era o serviço dos escravos menores da casa naquela época. E a Bíblia diz que um dia Jesus, ele decide fazer uma demonstração de humildade para os discípulos. Coloca os discípulos todos sentados. E agora a Bíblia fala que Jesus, ele pega uma bacia de água, coloca uma toalha no seu ombro. E agora ele começa a pedir para os discípulos tirarem as sandálias. E agora ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando, passa pelo Mateus, passa pelo Tomé, passa ali até mesmo pelo João, pelo Tiago, e vai lavando. É claro que é uma cena, né? Vamos se colocar agora numa posição deles. Opa, alguém que eu admiro lavando os meus pés, não é uma cena comum. Mas enquanto Jesus estava lavando os pés do Tomé, do João, do Tiago, eles estavam apenas admirados por aquilo que Jesus estava fazendo. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chega em Pedro, para lavar os pés de Pedro, aí o Pedro, como o estilo dele era aquele estilo falador, a Bíblia fala que o Pedro de imediato tira os pés. Tira os pés. E fala, epa, aqui não. O Senhor não vai lavar os meus pés. O que é isso, Senhor? O Senhor, mestre, quer lavar os meus pés? Negativo. A Bíblia fala que Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, é o seguinte, se eu não lavar os teus pés, tá bom? Você não tem parte comigo, tá bom, Pedro? Se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí o Pedro agora ele estava lá em cima, e agora ele vai lá para baixo.
fala para Jesus: Jesus, tá bom então? Então não lava apenas só os pés, mas dá um banho logo no corpo todo, Jesus. Dá logo um banho. E a Bíblia fala que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não, é necessário lavar só os pés, tá bom? Só os pés. Mas o Pedro, quero que você entenda, que quando ele tomou essa decisão de não querer que Jesus lavasse os seus pés, a intenção no coração de Pedro era boa. Por quê? Porque ele estava vendo o seu Senhor se colocando na situação mais humilhante da época, que era de um escravo. E ele não aceitava isso. O quê? O meu Senhor se colocando na situação de escravo? Não, meus pés tu não lava. Aí quando Jesus fala que não tem parte com ele, aí sim o Pedro ele entende: não, o Senhor está demonstrando alguma coisa para que lá na frente nós possamos também fazer aquilo que o Senhor está demonstrando aqui. Então não foi um sinal de desrespeito de Pedro. Vamos colocar que foi um sinal de respeito pelo seu Senhor. Por quê? Porque ele amava o seu Senhor. Amava, tá bom? É tanto que se você for ver outros relatos da Bíblia, você vai ver um certo dia, o Pedro, ele está reunido com os outros discípulos, e a Bíblia fala que Jesus ele chega, e agora começa a perguntar para os discípulos assim: olha, o que o povo lá fora está falando a meu respeito? O que a população está falando a respeito de mim? E a Bíblia fala que os discípulos começam a falar para ele: olha, nós ouvimos já alguém falar que o Senhor é o Elias. Nós ouvimos até mesmo algumas pessoas falar que o Senhor é Jeremias. Outro fala: não, Jesus, eu já ouvi falar que o Senhor é um dos profetas. E a Bíblia fala que em dado momento Pedro ele pega a palavra e ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu sei quem tu és. Não é nenhuma dessas coisas que a população está falando a respeito do Senhor. Mas sabe quem tu és, Jesus? Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que deveria vir ao mundo. Tu és o Messias, ó Jesus. Quando Pedro fala isso para Jesus, a Bíblia fala que Jesus elogia Pedro e fala assim: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que te revelou quem eu sou. Olha só, imagine só, dentre 12 discípulos, o único que teve a revelação de quem Jesus era foi o Pedro. É claro que pelo Espírito Santo de Deus. Ele se destacou nesse momento. Se destacou. Mas como o Pedro ele era um discípulo que uma hora estava lá em cima, vamos se dizer, vamos usar a tua vida espiritual essa noite. Uma hora você está cheio da presença de Deus, mas de repente, parece que você está vazio. Mas de repente parece que você está passando por momentos sozinhos na vida. Nesse momento Pedro estava cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que ainda ali naquela conversa mudou-se a situação agora. A Bíblia fala que Jesus ele começa agora a falar para os discípulos. E fala para os discípulos assim: olha, é necessário eu morrer, porque eu vim a esse mundo com um propósito. E é necessário, tá bom? Eu seguir, eu viver esse propósito. Nenhum dos discípulos falam nada. Mas o Pedro, ele abre a boca e ele fala para Jesus assim: Jesus, o senhor não vai morrer não, tá bom?
O Senhor não vai morrer. Tira isso da tua boca, Jesus. Se vier alguém pegar o Senhor, que eu lhe defendo. Mas o Senhor não vai morrer e cumprir esse propósito aí que o Senhor está falando. Jesus olha para Pedro e fala assim: arreda-te de mim, ó Satanás, porque tu não pensas nas coisas do alto, tu pensa nas coisas da terra. Pastor, momentos antes, Jesus não tinha elogiado Pedro, que ele era bem-aventurado? Sim. Mas momentos depois, o Pedro, ele deu uma brecha, para que um espírito, vamos colocar assim, um espírito que queria atrapalhar o propósito de Jesus, pudesse falar: olha, tu não vai cumprir o teu propósito, Jesus. E a Bíblia fala que Jesus repreende Pedro por isso. Tá bom? Pastor, mais uma hora ele está lá no alto, pastor, cheio de Deus, e agora ele é. Jesus corrige ele. Sim. Esse é o Pedro aqui da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu não posso dar outra nomenclatura para ele do que falar que ele é um homem. E ele é um homem igual eu e você, essa é a verdade. Né? Eu tenho certeza que se nós olharmos para a nossa vida espiritual, todos nós um dia vamos perceber que um dia nós estivemos lá em cima, mas um dia nós estivemos também lá embaixo. Pastor, o que é isso? Isso é ser humano. Ninguém aqui é semideus. Ninguém aqui é anjo. Todos nós somos seres humanos e existem momentos de glória e existe também momentos de fraqueza. É claro que nos momentos de fraqueza nós recorremos ao nosso Deus para nos fortalecer. Mas todo ser humano passa por isso. Todo ser humano passa por isso, entenda isso. É tanto que Jesus, ele sai dessa cena, e a Bíblia fala que nos últimos dias de Jesus, ele vai para um monte chamado Monte Getsêmani, que é um jardim. A última oração que Jesus vai fazer, antes dele cumprir o propósito dele na terra, que era a cruz. E a Bíblia fala que Jesus, ele vai primeiramente com os 11 discípulos, porque Judas não está mais entre os 12, porque você sabe que o Judas foi o traidor. E ele vai com os 11, mas de repente ele manda agora 3 apenas virem com ele e o restante fica. E os 3 é Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que Jesus, ele chega na porta do monte, e ele olha para Pedro, Tiago e João e dá uma ordem para eles e fala assim: olha, vocês ficam aqui fora vigiando, tá bom? Porque eu vou ali dentro orar. Ficam vigiando, porque eu vou ali dentro orar, falar com o Pai. A Bíblia fala que Jesus, ele entra para o Monte Getsêmani e agora ele começa a fazer uma das orações mais angustiantes da sua vida. Depois você lê o relato do Jesus no Getsêmani, você vai perceber que foi uma das orações mais angustiantes que Jesus ele fez. Mas Jesus tinha dado uma ordem para os 3. E a Bíblia fala que Jesus entra para o monte e começa a orar. Em dado momento, Jesus ele sai lá de dentro do monte para ver como é que os 3 estavam. E a Bíblia fala que quando Jesus volta, encontra aqueles 3 dormindo. Jesus não fala com Tiago e João, mas fala para Pedro: Pedro, você não puder te vigiar apenas 1 hora, Pedro. Fique atento, Pedro. Vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. E a Bíblia fala que Jesus volta novamente para dentro do monte.
Jesus ora a Deus. Uma agonia. Uma das frases que a oração de Jesus, a Bíblia fala lá no Getsêmani, é quando Jesus olha para Deus e fala assim: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, Deus. O Evangelho de Lucas fala que nessa oração de Jesus, ele suou gotas de sangue. Você consegue imaginar um homem em tamanha agonia orando, suando gotas de sangue? Gotas de sangue. Era o que estava acontecendo com Jesus dentro do Getsêmani. A Bíblia fala que Jesus agora volta novamente lá com os discípulos. E sabe como encontra os discípulos novamente? Dormindo. Dormindo. A Bíblia fala que Jesus olha para Pedro de novo: Pedro, mas vocês estão dormindo nem por mais uma hora. Vocês não pudestes vigiar, Pedro. E agora Jesus fala para ele: ó, chegou a hora em que o pastor será preso e as ovelhas serão dispersas. Chegou o momento do propósito que eu vim fazer nessa terra se realizar. E ele lança uma profecia: as ovelhas serão dispersas. A Bíblia fala que em uma conversa tempos antes, Pedro, ele tinha jurado a Jesus lealdade. Em uma certa conversa que Pedro teve com Jesus, a Bíblia fala que Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, ninguém vai pegar o Senhor para levar para a morte, porque eu daria a minha vida pelo Senhor, Jesus. Eu juro lealdade. Pode todos te abandonarem, mas Pedro olha para ele e fala assim: mas eu não vou te abandonar, tá bom, Jesus? Não te abandonarei. A Bíblia fala que Jesus olha para Pedro e lança uma das histórias mais conhecidas que existe a respeito de Pedro. Fala assim: Pedro, é o seguinte, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, tá bom? Antes que o galo cantar por 3 vezes, você vai me negar. É acabar de falar isso, os soldados chegam. Você conhece uma dessas histórias que quando os soldados chegam para querer prender Jesus, naquele alvoroço, naquele tumulto, a Bíblia fala que o Pedro ainda ele pega a sua espada e agora ele desfere um golpe sobre um dos soldados. A Bíblia dá o nome desse soldado. É um soldado chamado Malco. A Bíblia fala que o Pedro, com a sua espada, quando ele dá naquele soldado, acerta a orelha daquele soldado Malco. É claro que a intenção de Pedro era dar-lhe no pescoço, mas ele acerta agora a orelha. Mas quando ele faz isso, a Bíblia fala que Jesus, ele fala: Pedro, para com isso. Tu acha que se eu quisesse, eu não pediria a Deus Pai, e Deus enviaria aqui nesse lugar agora, pelo menos 12 legiões de anjos para me proteger? 12 legiões de anjos. Cada legião é 6.000 anjos. Então dá 72.000 anjos. Jesus olha para Pedro e fala: tu acha que se eu quisesse, eu não pediria ao Pai e o Pai me enviaria esse montaréu de anjo aqui, Pedro? Guarda a espada. A Bíblia fala que naquele momento, nos últimos momentos onde os soldados vêm para pegar Jesus, até naquele momento Jesus, ele ainda faz milagre. Ele pega a orelha que está no chão do soldado, coloca novamente, e a Bíblia fala que a orelha volta para o lugar daquele soldado. Mas sabe o que acontece depois disso? Naquele alvoroço, naquela confusão, todos os discípulos fogem, com medo de serem presos também. E o Pedro também foge.
A Bíblia, ela fala que o Pedro, ele começa a acompanhar Jesus de longe. Os soldados pegam Jesus, levam Jesus primeiramente para a casa dos sumos sacerdotes, que era Anás e Caifás, e o Pedro, ele está lá de longe, acompanhando toda a cena. Pedro até chega a entrar dentro da casa, do templo, onde Jesus está sendo ali julgado, né? Religiosamente ainda por Anás e Caifás. E a Bíblia fala que quando Pedro está lá dentro, uma fogueira está acesa no meio do pátio. E quando de repente, uma empregada, ela passa e olha para Pedro e fala: tu não é um dos discípulos desse que está sendo aí julgado por Anás e Caifás? Imediatamente Pedro fala: não, eu não sou não. Eu não sou. Negativo, não sou eu. E Pedro continua ali dentro. De repente chega outro homem, agora um homem. E olha assim: mas, cara, tu se veste igual um dos discípulos desse Jesus que está sendo julgado aí. Tu não é um dos discípulos de Jesus, não? Pela segunda vez a Bíblia fala que Pedro olha para aquele homem e fala: negativo. Eu não sou discípulo dele, não. E logo depois a Bíblia fala que chega agora outro homem, olha para Pedro e fala assim: poderia até mesmo ser um dos soldados que foram prender Jesus. E olha para Pedro e fala assim: cara, tu é um dos discípulos dele. Tu é galileu. Tu fala igual aos discípulos, tu se veste igual aos discípulos. Nesse momento a Bíblia fala que Pedro, ele nega pela terceira vez. O livro de Lucas chega a dizer que o Pedro, nessa negação da terceira vez, ele até espragueja. Ele fala: não, não sou eu não, nem conheço esse homem. E na terceira vez acontece aquilo que Jesus tinha falado para ele tempos antes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. E sabe o que acontece na terceira negação de Pedro? O galo canta. E quando o galo canta, Pedro ouve. O evangelista Lucas é o único que narra que no momento da terceira negação, o galo cantou. Jesus, ele estava numa posição dentro lá da casa de Anás e Caifás que dava para ver Pedro. E a Bíblia fala que Jesus fitou os olhos em Pedro. Pedro fitou os olhos em Jesus. Pedro lembrou que Jesus tinha falado: vai me negar, Pedro. A Bíblia fala que naquele momento Pedro, ele chora amargamente. Ele chora compulsoriamente e ele sai daquele lugar. Depois desse fato, se você for olhar na Bíblia Sagrada, o Pedro, ele desaparece por um tempo. Porque tu não vê o Pedro, por exemplo, quando Jesus, ele está lá sendo julgado por Pilatos. O João está lá. Mas o Pedro não aparece. Muito longe ele está. Você não vê Pedro quando Jesus está na crucificação. Você não vê Pedro mais. A verdade é que Pedro, ele voltou para a sua cidade, chamado Galileia. E ele voltou com um peso no coração dele. Sabe por quê? Porque um dia ele prometeu fidelidade a Jesus e ele não conseguiu cumprir. Ele voltou porque um dia ele tinha prometido que até daria a própria vida por Jesus. Mas ele não conseguiu e negou Jesus por 3 vezes. Mas você conhece a história e sabe que Jesus, ele não ficou na cruz, mas Jesus, ele ressuscitou. E a Bíblia fala que quando Jesus, ele ressuscitou, aí nós entramos agora num texto que nós lemos aqui na palavra. Quando Jesus, ele ressuscita, existe um dos evangelhos
que no domingo de manhã, as mulheres elas vão até o sepulcro, porque elas ouviram falar, Jesus ia morrer, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E quando as mulheres chegam ao sepulcro de Jesus, elas avistam a pedra rolada, e elas avistam 2 anjos. E a Bíblia fala que esses anjos olham para aquelas mulheres e falam: a quem vocês estão procurando dentre os mortos? Vocês estão procurando aquele que já está vivo? Ele está vivo, ele não está mais aqui na sepultura. E aqueles anjos falam para as mulheres dessa forma: vai, avisa aos discípulos e avisa a Pedro que eu estou indo adiante deles lá na frente, tá bom? Fala para os discípulos, mas também fala para Pedro. Pastor, por que o evangelista fez questão de... Os anjos fizeram questão de falar, olha, vai. Não poderia falar, avisa somente os discípulos que eu estou indo com eles lá na frente. Não, mas ele falou, vai, avisa os discípulos e a Pedro. Sabe o que Jesus estava querendo dizer na boca dos anjos naquele momento? É que Jesus ele estava restaurando, essa é a palavra, restaurando a vida e o ministério de Pedro. Porque se você ficar parando, se você parar para imaginar o texto, essa história toda que eu contei, sabe o estado que o Pedro está nesse momento? Em um estado de um homem que tinha desistido. E tinha desistido porque tinha negado, não tinha aguentado servir a Jesus. É tanto que nesse texto que nós lemos aqui de João 21, a Bíblia fala que o Pedro mais 2 discípulos, eles estão na praia. E o Pedro fala assim, ei, vamos pescar. Tu lembra de onde Jesus tinha tirado Pedro? De dentro de um barco de pesca. A Bíblia fala que Jesus pregando na praia, a multidão aglomerava e apertava ele. Propositadamente ele olha para o barco de Pedro e pergunta, eu posso entrar no teu barco para continuar a pregação? A Bíblia fala que Pedro, ele permite, pode entrar, Jesus, pode entrar. Jesus dá uma ordem para Pedro, Pedro, leva o teu barco um pouquinho mais para lá, leva mais para lá. De lá ele continua a pregação. A Bíblia fala, não vou contar toda essa história, mas ali aconteceu a multiplicação, a pesca maravilhosa. Jesus manda Pedro lançar as redes, né, em um lado do barco. O homem que tinha passado a noite toda e não tinha pegado nada, naquele mesmo lugar que Jesus tinha mandado lançar as redes agora. E agora Jesus fala, lança as redes, ó Pedro. Quando ele lança as redes, você conhece a história, vem uma quantidade tão grande de peixe naquela rede, ao ponto de não caber dentro do barco, ter que chamar a ajuda dos barcos que estão passando ali naquele momento. Naquele momento Pedro percebe que Jesus não é comum, é um Senhor, é Deus. A Bíblia fala que Pedro, ele se ajoelha e fala assim, mestre, eu não sou digno de ficar no mesmo lugar que o Senhor está, mestre. E Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, mas eu estou te fazendo pescador de homens, tá bom, Pedro? Esse foi o chamado de Jesus para Pedro, e você conhece qual foi a resposta de Pedro. Pedro com o seu irmão Tiago, aceita ser discípulo de Jesus, é tanto que, nessa história, acho que lá em Lucas 5, no finalzinho da história, a Bíblia faz questão de colocar assim, olha, e Pedro, Tiago e o outro discípulo que estava dentro do barco, largaram o barco e largaram as redes e seguiram Jesus. Deixou tudo lá.
Deixou tudo para trás, barco de pesca, rede, peixe, deixou tudo. E eles fizeram, seguiram a Jesus. Aqui em João 21, Pedro ele voltou novamente a fazer aquilo que ele fazia. O que esse texto quer dizer? Que Pedro ele tinha desistido, porque ele estava sofrendo uma condenação no seu coração. Mas quando Pedro está lá em alto mar pescando, mas o seu irmão Tiago e João, a Bíblia fala que Jesus, depois de ressuscitado, ele anda pela praia. A Bíblia fala que Jesus ele faz um fogo, uma churrasqueira, faz um fogo na praia. E agora ele grita para aqueles que estão no barco: filhos, vocês pegaram algum peixe aí? O fogo já está pronto aqui. Tem algum peixe para botar aqui no fogo? Eles gritam de lá: não tem nada não, peguemos nada. Jesus olha para ele e fala assim: ei, lança a rede do lado direito aí onde vocês estão. A Bíblia fala que eles decidem obedecer, lançar a rede, tá bom. Quando eles lançam a rede do lado direito, aquele mesmo milagre que Pedro tinha acontecido na vida dele há 3 anos atrás e pouco, se repete agora. A Bíblia fala que uma grande quantidade de peixes vem agora naquela rede. Aqui a Bíblia dá quantidade, 153 grandes peixes. A Bíblia fala que a rede não se rompe. Mas Pedro, Tiago e João, eles ficam admirados com aquilo. E sabe o que acontece? O João, a Bíblia fala que o João, quando ele vê aquela cena, pegando aquele monte de peixe, ele olha novamente para a praia, e ele começa a olhar para a praia, e ele percebe que é Jesus que está lá na praia. Ele fala: Pedro, é o mestre, é o Senhor que está lá e falou isso para nós. A Bíblia fala que nesse momento Pedro, que estava sem a capa, coloca a capa novamente, a roupa novamente, pula no mar e vai se encontrar com Jesus. Esses discípulos agora se encontram com Jesus na praia. A Bíblia fala que agora um fogo está feito, eles colocam agora peixes para assar naquele fogo, e começa agora um diálogo de Jesus com Pedro. Jesus com Pedro. E o diálogo é esse diálogo aqui do texto que nós lemos. João e Tiago ficam assim de boca aberta, só olhando, e não tem reação para aquilo que eles estão vendo. Mas a conversa que Jesus queria ter agora era com Pedro. E a Bíblia fala que começa assim um diálogo agora de Jesus de frente para uma fogueira. Você lembra que o lugar onde Pedro negou Jesus, lá dentro da casa de Anás e Caifás, eu falei para você que tinha uma fogueira? Seria como que Jesus, ele estava refazendo uma cena para Pedro. Tu lembra que naquele momento lá que ele negou Jesus, ele desapareceu da história, chorou amargamente, e o Pedro desaparece, não fala-se mais do Pedro. Esse é o momento que se começa a falar de Pedro agora. Mas agora Jesus, ele refaz a mesma cena, da onde um dia Pedro tinha negado ele 3 vezes, e tinha decidido desistir de tudo e voltar novamente para a sua vida. E o diálogo é esse. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro olha para Jesus e fala: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e fala: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus ele faz a mesma pergunta. E pergunta: Pedro, filho de João, tu me amas?
Pedro olha para Jesus e fala assim: sim, Jesus, eu te amo. E Jesus olha para Pedro e fala assim: então apacenta os meus cordeirinhos. Pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro olha para o Senhor, e a Bíblia fala que o semblante de Pedro cai, e ele olha e fala assim: Senhor, tu tudo sabes, Senhor, tudo tu sabes. Em outras palavras, Pedro está falando assim: Senhor, não tem como esconder nada do Senhor. Um dia eu falei que eu até morreria pelo Senhor. Um dia eu falei que daria a minha vida pelo Senhor, mas eu acabei negando. Então tu sabes todas as coisas. E Jesus conclui dizendo: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ó Pedro. Só para você entender, o texto que nós lemos aqui é o texto também do estudo aqui. As duas perguntas que Jesus ele fez para Pedro, quando pergunta assim: Pedro, tu me amas? Jesus ele estava usando um termo, tá? Se você se concentrar agora, você vai entender, mas depois você pega aqui nesse estudo. A palavra amor, amor, no original desse texto bíblico, ela tinha várias, não várias, mas basicamente o amor que Jesus ele está perguntando de Pedro, ele tinha basicamente aqui, vamos se dizer, duas situações. É o amor ágape e um amor chamado amor filéus. O amor ágape, ele significa um amor sacrificial. Seria a mesma coisa eu falar assim: olha, eu amo uma pessoa ao ponto de morrer por ela. O amor ágape é o amor de Cristo, tá bom? Pela igreja, foi o amor de Cristo pela igreja. E o amor ágape é o amor que Deus ele espera dos seus discípulos para ele. É o amor ágape. O amor filéu, tá bom? Depois você se aprofunda nesse estudo. O amor filéu seria um amor um pouco mais baixo do que o ágape, muito mais baixo. Seria mais ou menos eu falar assim: ó, eu gosto de ti, mas eu não te amo. Eu gosto. Esse é o amor filéu. Nas duas perguntas que Jesus ele fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Jesus ele está perguntando dentro do amor ágape. Pergunta assim: Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde assim: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele responde agora dentro de um amor filéu. Ele não responde que estaria disposto a amar Jesus e morrer por ele naquele momento, mas ele fala assim: não, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu gosto. Jesus pergunta pela segunda vez no amor ágape. Pedro responde de novo no amor filéu e fala assim: não, Senhor, eu gosto do Senhor. Na terceira vez Jesus ele baixa. E agora Jesus lhe pergunta no amor filéu para Pedro, fala assim: Pedro, tu me ama? É por isso que Pedro ele fica cabisbaixo, porque ele entendeu que Jesus sabia todas as coisas. Mas entenda aqui uma coisa nessa noite: o amor de todo discípulo por Jesus, ele sempre aumenta. Sabia disso? É tanto que nesse texto que nós acabamos de ler aqui, quando Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas? E Pedro fala: eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. O texto continua falando assim para Pedro. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, quando tu era jovem, tu tinha força, tu tinha vitalidade, tu ia para onde você queria, tá bom, Pedro? Mas quando você for velho, pessoas vão segurar na tua mão e vão te levar para um lugar que você não quer ir, tá bom, Pedro? E a Bíblia faz questão de colocar: e Jesus falava isso
a respeito da morte que Pedro um dia iria morrer. Mas entenda uma coisa aqui agora. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro se ele o amava. Pedro responde que sim. E Pedro aceita agora a condição de amar Jesus. E sabe qual é a condição de amar Jesus? Jesus olha para Pedro, então Pedro, a condição é essa: apacenta as minhas ovelhas, tá bom? Quando você apacentar as minhas ovelhas, essa tua atitude é uma atitude de amor para comigo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite, já para concluir. Só existe uma forma de nós demonstrarmos amor para Deus. Sabe qual é? É com atitudes. Só existe uma forma. Quando aquilo que eu comecei falando aqui essa noite, não existe a possibilidade de eu falar assim: Deus, eu te amo, e eu odiar o irmão que está do meu lado. Porque a Bíblia fala assim: não podem dizer que ama a Deus a qual não vê e odiar o irmão que você está vendo. Mas entenda uma coisa, seria a mesma coisa de eu falar assim: olha, é impossível falar que amo a Deus, e não servi-lo aqui nessa terra. É impossível. Todos aqueles que amam a Deus servem Ele de alguma forma aqui nessa terra. Por quê? Porque amam a Deus. Em outras palavras, seria a mesma coisa eu falar assim: olha, quem ama a Deus se envolve em alguma coisa que Deus está fazendo na terra. Deus mandou Pedro se envolver no cuidado de pessoas. Deus falou: Pedro, se envolva em cuidar das minhas ovelhas, porque quando tu fizer isso, você está demonstrando o teu amor para comigo. E é claro que nós entendemos que todo crente em Cristo Jesus, ele tem sim essa responsabilidade de cuidar, de formar, de fazer novos discípulos para Jesus. Porque quando eu entendo que essa é uma responsabilidade minha, de eu cuidar de pessoas, de eu formar discípulos, de eu ganhar almas para Jesus, levar pessoas até Cristo, quando eu entendo que essa é uma responsabilidade minha e eu me coloco para fazer, você está demonstrando amor para Deus. Não é daquela forma de você pensar, alguém pode pensar assim: não, pastor, amar a Deus é eu falar que ama a Deus, mas eu não me preocupar com nada que envolva o reino ou a obra de Deus na terra. Está enganado. Amar a Deus é fazer a obra de Deus. Amar a Deus é colocar a mão na massa e fazer, e ser um canal de Deus nessa terra, para ser usado naquilo que Deus ele tem para a tua vida. Isso é amar a Deus. O Pedro, se você for ver agora a história de Pedro, depois dessa conversa, Pedro ele é restaurado. Pedro ele é perdoado pelo Senhor. O ministério de Pedro agora recomeça. Depois você se aprofunda mais na história de Pedro, você vai ver que o Pedro ele foi o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro pregador entre os 12 discípulos. O primeiro pregador para pregar para a multidão. Ele foi o mais... Olha que foi um cara que tinha negado Jesus, mas agora ele era o mais ousado entre aqueles 12. É o ponto que a Bíblia fala que a primeira pregação foi Pedro que fez. E na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram a Cristo. O Pedro ele é conhecido em Atos dos Apóstolos como o pai da igreja. É um homem que... O Paulo ele é apóstolo dos gentios, o Pedro ele é apóstolo dos judeus. É um cara que revolucionou Israel, cuidando das igrejas, né? Fazendo a obra de Deus, fazendo tudo por Deus. E eu concluo agora o final da vida de Pedro.
Sabe o que aconteceu quando eu falei agora que o amor do discípulo tem que crescer? E tem que crescer ao ponto de se tornar um amor ágape. Sabia disso? No momento que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, o Pedro naquele momento ainda não amava Jesus com amor ágape. É tanto que ele respondeu: eu gosto. Mas no decorrer agora do seu ministério, o amor de Pedro cresce. E agora nós saímos da Bíblia e vai para a história. A história fala que o Pedro, ele morreu por Jesus. O Pedro, no dia que foram matar Pedro, a forma de execução de Pedro foi uma das piores formas de execuções que existia na época, que foi morte de cruz. Somente quem não era, romano morria de morte de cruz. Só para informação, Paulo, ele não foi crucificado porque ele tinha título romano. Então a morte de Paulo foi menos dolorosa. Só colocou a cabeça de Paulo na guilhotina, bateu, cabeça para um lado, corpo para o outro, o apóstolo Paulo morreu. Era romano. O Pedro não. O Pedro, ele morreu crucificado. E a Bíblia fala a história fala que no dia que foram agora pegar Pedro para matá-lo, num tempo de uma perseguição grande dos cristãos, Paulo morre de um lado e o Pedro agora também vai morrer. E agora falam para Pedro: Pedro, tu vai morrer igual o teu Cristo, crucificado. A história fala que Pedro olha para os seus algozes e fala assim: ei, eu não sou digno de morrer igual o meu mestre, igual o meu Cristo. Faz o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo. Eu morro, mas é muita honra morrer igual ele. Faz um pouquinho diferente. Me crucifica de cabeça para baixo, mas me mata. Sabe quando eu falei agora do amor ágape, que é o amor sacrificial? Esse é o amor que todo discípulo tem que ter para Deus. Porque esse é o amor que Deus ele tem para com o discípulo. O Pedro chegou no nível do amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor ao ponto de dar a sua própria vida. E eu quero que nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, se você depois for se aprofundar mais na história de Pedro, o Espírito Santo ainda vai dar muitos detalhes daquilo que pode trazer como ensinamento para a tua vida, tá bom? Mas dentro desses altos e baixos na vida dele, e dentro dessa restauração que Jesus ele fez na vida desse homem, eu quero te dizer essa noite que você está no caminho certo, tá bom? Quando você se colocou para ser discípulo e discípula de Jesus, foi a melhor decisão que você tomou na tua vida. Pode ter certeza disso. E o que Deus ele fala para mim, para você essa noite é isso: que o nosso amor por Cristo ele possa aumentar, ao ponto de transformar-se num amor ágape, num amor sacrificial, num amor que eu dou a minha própria vida, sim, pela minha fé e pelo meu Cristo. É isso que Deus ele quer para a vida dos discípulos, tá bom?